Olá, pessoal. Engenharia na TV, novamente, junto a vocês nesse segundo programa do ano, depois de um período de férias. Hoje nós estamos retomando. Semana passada fizemos um programa com as questões internas do próprio CAJ e hoje nós estamos retomando com um dos temas que dão maior audiência ao programa. É porque realmente é um assunto que não é exatamente de engenharia, mas ele é um assunto relacionado a todas as atividades e profissões, que é a saúde, a qualidade de vida e, particularmente, a necessidade de uma boa rotina de sono. Nós tivemos, há 1 ano e meio atrás, uma palestra sobre o tema terapia do sono, que continua no YouTube, à disposição de todos, e teve uma excelente audiência, teve uma excelente repercussão. Estamos agora, então, convidando novamente as profissionais que fizeram a palestra conosco, com um reforço que eu vou pedir para que se apresentem a nós. Luísa, por favor. Enfermeira Luísa Helena Jordan, e atualmente atuando na parte dos distúrbios do sono, especificamente em ergonomia e no que eu posso na assistência integral do paciente a domicílio. Renata Agman. Eu sou neurologista, eu atuo atualmente principalmente com os distúrbios do sono, em especial a insônia crônica. E junto com minhas colegas, nós estamos organizando esse ano a Semana do Sono aqui em Joinville, que vamos falar um pouquinho daqui a pouco também. A Renata está fazendo parte da bancada e não participou da nossa palestra outra vez. Então você tem funções um pouco diferentes no tema do que exercer as funções da Luísa e a Maria Júlia. Eu sou médica de formação pneumologista, mas atualmente trabalhando só com medicina do sono e participando também aí da programação da Semana do Sono, para a gente poder divulgar o tema, que esse ano será Durma Bem, Viva Melhor. Bom, todos apresentados, eu já nem me apresento mais, porque seria um pouco de redundância toda semana fazer uma apresentação, mas eu gostaria de agradecer a presença e realmente reforçar a importância que o tema tem para o nosso meio profissional. Nós, as atividades de engenharia, como a maioria das profissões, porque tudo que é fácil não precisa ser feito, qualquer um faz, o que precisa realmente ter profissão, preparo, assim, dedicação, responsabilidade, são as coisas mais difíceis. E as coisas mais difíceis, invariavelmente, são estressantes, são cansativas, exigem preparo, exigem atenção, exigem concentração. E a engenharia é riquíssima nisso, tanto a criativa quanto a executiva. E nós tivemos realmente, quando fizemos aquela palestra sobre a terapia do sono, nós tivemos a confirmação disso em função do grande interesse que o tema gerou. Tá? E aí vem as técnicas, vem as recomendações, vem uma série de coisas. Recapitulando um pouco aquele tema, vamos reforçar, doutora Maria Júlia, as questões fundamentais para que todo profissional deva manter a sua qualidade de sono? É que antes, né, nós tínhamos uma ideia de que dormir era perder tempo. Então, as pessoas, para ter mais produtividade, dormiam menos para ter mais tempo para trabalhar ou para outras atividades. E com a luz agora de novos estudos sobre o sono, a importância que o sono tem na saúde e na vida das pessoas, de um modo geral, houve uma mudança de paradigma. Hoje o sono é fundamental para que as pessoas tenham uma boa performance, seja ela no trabalho, seja ela com atletas de competição, ou mesmo para o cidadão comum que tem a sua vida e quer ter saúde, quer ter qualidade de vida. Então, hoje em dia, se valoriza muito mais o sono, e com isso também os distúrbios do sono foram mais estudados, mais compreendidos, e hoje a gente tem uma gama de soluções, vamos dizer assim, né? Não só de medicações, mas de soluções que podem ajudar as pessoas a dormirem melhor. Nós tínhamos uma vida
invariavelmente associada ao cansaço físico. E o cansaço físico é excelente para um preparo de um bom sono, né? Ou seja, quem faz algo que gera cansaço, ele normalmente vai dormir bem. Mas hoje nós levamos uma vida bem diferente. A gente tem uma vida estressante mentalmente, estressante espiritualmente. A gente não tem mais uma vida com tanta cansaço físico, com tanta energia física. E isso acabou tendo implicações justamente no comportamento do sono. Sim, as pessoas passaram a ficar mais tempo em frente a telas, primeiramente com a luz elétrica, né, com o advento da luz elétrica, depois dos aparelhos eletrônicos, a televisão e, mais recente, o celular e o computador. E o celular hoje está em todas as idades, né, praticamente, né? Então, com isso, houve uma deterioração da qualidade de sono e a importância da gente entender o que é o sono, como ele é gerado, né, por esse processo biológico que é o sono. E as pessoas tendo esse entendimento sobre isso, é possível ter algumas mudanças de rotina, então uma melhor compreensão de por que não se deve usar celular antes de dormir, o porquê a gente não deve ter televisão dentro do quarto. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Porque o estresse mental, ele dificulta também a geração do sono. E isso a Renata até pode depois falar um pouco mais, que é a insônia, né? Por que hoje em dia tantas pessoas sofrem de insônia? Não é por cansaço físico, com certeza, é por cansaço mental, é por excesso de pensamento, é excesso de contingências que a pessoa tem que administrar, e que aí leva isso para o sono e não deixa a mente relaxar, não deixa a mente descansar. Posso fazer um adendo? Por favor. Eu, dentro da fala dela, eu esses dias vi uma frase de um médico que eu achei sensacional. E ele disse, ele é neuro. O paciente perguntou para ele: o que você faz para ter alta performance? O que você toma para tomar alta performance? Ele disse: eu não tomo nada. Eu durmo bem. Mas isso é um dom hoje em dia. É o superpoder que a gente tem. Um O superpoder de dormir bem. É o superpoder para a recuperação do corpo, da mente, do cérebro. Mas essa frase da fala imunidade é dormir bem. Pois é, então esse é o nosso mote hoje. Quer dizer, realmente a importância do dormir bem, mas como atingir isso? Quer dizer, existe, além dessa conscientização dos problemas, além desses trabalhos que se faz em encontros, reuniões, para que o assunto seja realmente colocado de uma forma clara, existem esforços e métodos para isso. Eu lembro que quando nós temos a nossa palestra lá, uma parte da plateia ela era muito interessada no tema, porque quem trabalha em indústria, e nós trabalhamos em indústria Joinville com muitas indústrias, existe muita indústria que trabalha no regime contínuo de 3 turnos. E a dificuldade de se montar o quadro de funcionários dentro do 3º turno, que é o turno totalmente à noite, que normalmente pega 10 da noite e vai até às 5 da manhã, é difícil. Se fizeram várias experiências em turnos alternados, a pessoa fica um período num determinado turno, depois muda, e foi a pior o caminho possível, ou seja, procura a pessoa certa que vai trabalhar naquele turno e deixa ela ali. Vocês na época não tinham uma arma que não vai ser perfeita, mas, por exemplo, ninguém fez seleção de fenótipo para trabalhar no turno, de cronotipo, entendeu? Porque não que vai Era na tentativa e erro. Hoje em dia, com o conhecimento dos cronotipos, e a gente sabe que isso é genético, e tem pessoas que têm mais predisposição para dormir mais cedo e acordar mais cedo, que são os matutinos, e aqueles que têm predisposição para dormir mais tarde e acordar mais tarde, que são os vespertinos. Esses são os profissionais da noite. São os médicos que dão plantão, são os pilotos de aeronaves, o pessoal do entretenimento que trabalha à noite com casas noturnas, shows, porque eles ficam bem à noite, eles se adaptam bem, porque no cronotipo deles, o cérebro deles é mais ativo, é mais produtivo, mais criativo à noite.
Então é a pessoa certa para o lugar, para o horário certo. E uma das razões da Absono fazer a Semana do Sono, é divulgar a informação do sono, porque ele passa a ser um problema de saúde pública, né? Para a população ter mais informação e, inclusive, chegar nos legisladores, quem tem acesso a essas coisas, algumas coisas precisam ser mudadas. Né? Por exemplo, turnos, classificação por cronotipo. Horário né? escolar. Horário escolar, eu posso de dar um exemplo aqui de adolescente. Joinville, Uhum. porque eu recebo muitos adolescentes na minha clínica com problema de sono, que são vespertinos, e o adolescente ele tem mais uma tendência à vespertinidade, e sendo que os idosos têm uma tendência mais à matutinidade, isso é biológico. E esses adolescentes não têm opção, porque aqui em Joinville, no segundo grau, não sei nem se fala segundo grau, né? Mas no colegial, né? No antigo colegial. Aqui em Joinville, nós só temos o turno da manhã. Então, quem é vespertino tem muita dificuldade de acordar cedo e vai para a aula ainda que meio dormindo. Sonolento. Então, o aproveitamento desses estudantes é muito ruim. E tem colégio que marca primeiro horário prova. Eles não têm condição, quando não é o cronotipo, de dar um bom... Daí são classificados como depois ruins. chega em casa e querem hibernar para compensar aquele sono que eles cortaram. Né? Então, veja, nós estamos recapitulando o tema do qual fizemos a palestra, ou seja, e estamos reforçando a complexidade e a necessidade, efetivamente, de que o tema seja tratado dentro de métodos. Realmente você está certa, Luísa. Na nossa época, a escolha dos quadros era na tentativa e erro. Uhum. Vai lá, faz uma experiência, se deu certo, fica, se não... E tem aqueles que efetivamente gostavam de alternar. Mas Eram muito raros. complementando isso, a própria ciência do sono ela é muito nova. Né? Para a gente ter uma noção, a primeira classificação dos distúrbios do sono ela é da década de 70. Antes disso, sempre se teve a cultura de que o sono era secundário, de que o sono não era importante, que era perda de tempo. A partir daí que começou a se dar um enfoque maior para a questão da importância do sono para a saúde, né? E também a associação dele com vários outros distúrbios, tanto de sono quanto problemas de saúde. E desde então, vem se fazendo esse trabalho, né, de formiguinha mesmo, nessa divulgação, nessa conscientização da população, para se entender um pouco melhor sobre o sono. E complementando um pouco dos cronotipos, né? Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que não existe o ser humano, né? Nós somos naturalmente seres diurnos, nós não somos noturnos, né? Se nós fôssemos noturnos, nós teríamos visão noturna, a gente enxergaria bem à noite. Verdade é que nós somos seres diurnos, de funcionamento diurno. Os cronotipos, eles desviam um pouco para um lado, um pouco para o outro. Então, os matutinos, eles vão conseguir acordar bem mais cedo, acorda 5 horas pulando, né? Cotovia. Já ali cheio de energia, mas 8 horas da noite já tá querendo dormir, mandando as visitas embora, né? O vespertino, ele vai conseguir ter um funcionamento melhor no período da noite, ele vai dormir mais tarde. Se for para ele deitar 9 horas, 10 horas, ele não vai conseguir dormir, vai achar que tem insônia. E uma parte da população é intermediária, está ali no meio do caminho. Os vespertinos, por essa característica, né, deles serem mais ativos, né, a mente ali, a cabeça mesmo funcionando melhor à noite, com mais energia, mais concentração, e não ter essa necessidade tanto de deitar mais cedo, acaba que eles se adaptam melhor a esse tipo de trabalho noturno. Mas isto não elimina os malefícios que esse trabalho durante tempo prolongado pode trazer para a saúde. Hoje a gente sabe que o trabalho noturno, né, ou mesmo em turnos rotativos que acabam passando períodos durante esse trabalho noturno, eles têm grande impacto na saúde. Sim. Né? Desde aumento de risco cardiovascular a piora de memória, de atenção, de distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, né? Distúrbios, né, endocrinológicos e até associação com alguns tipos de cânceres também. Né? Esse é um cenário, para nós,
que não somos do ramo, é bastante novo. A gente tem bastante consciência de que o horário influi no rendimento, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Agora, a gente não tem muita experiência ou muita informação do quanto ele influi nos efeitos colaterais. Agora, a engenharia dá muita importância a isso, tanto é que tem uma modalidade que é justamente a engenharia do trabalho, a engenharia que cuida do ambiente do trabalho e da forma como os funcionários, os trabalhadores devem ser acompanhados, né? Nós temos hoje legislações muito rigorosas com relação a isso. E agora você está nos colocando, Renata, que o assunto ele é bem mais profundo que só o comportamento. Mas e a gente sabe assim que essas profissões, elas são necessárias. Isso não vai retroceder. A gente precisa de trabalhadores à noite, nos hospitais, segurança, nas empresas, né? O mundo, ele funciona 24 horas e são necessários os profissionais para atuarem nesse tipo de trabalho. O que a gente deve chamar a atenção é, durante esse processo, que se tenham ações para pesar a balança para o outro lado, né? De compensação de risco. Então, por exemplo, o trabalho noturno é relacionado ao aumento do risco cardiovascular. O que a pessoa pode fazer para poder minimizar um pouco esse efeito, pesar a balança um pouco para o outro lado também. Então, não ter uma vida sedentária, né, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter uma rotina regular ali de sono, então que ela tenha, quando ela volta para casa, um horário que é reservado para ela dormir, não é horário para ela ir resolver os problemas, né? Para poder, com tudo isso, ir compensando os riscos que esse trabalho noturno ele acaba trazendo quando é a longo prazo. E em função desses riscos, inclusive, que se tem as compensações trabalhistas para essa população também, né? Em função, né, do maior risco ali de adicional noturno e essas questões. Sim. Mas o ideal é que as pessoas elas tenham um plano para não buscarem não ficar nesse tipo de função e horário durante a vida toda. Né? Que seja ali por alguns períodos. E tem uma coisa que eu defendo muito, pelo menos não era, eu acho que ainda não legalizou totalmente, mas é muito mais justo o 12/36 do que o noturno todo dia, mesmo que comece mais tarde, por exemplo, começar às 10 da noite e ir até às 7 da manhã, tá? Toda noite. Eu dei uma palestra numa empresa, eram 10 funcionários, assim, todos bomba-relógio, porque um funcionário disse... Luiz, existe alguns processos industriais que você tem que seguir o processo, você não consegue influir no processo. Então, esses turnos, por exemplo, um forno, uma aciaria, ele não pode parar nunca. Não, ele não para, mas com 12/36... aí existem as variações, e existem outros equipamentos que podem parar. Então, esse assunto realmente ele é bastante desgastante. Agora, o que eu gostaria de dar atenção é que a gente sempre se preocupou muito da influência do ambiente agressivo na saúde da pessoa. Quer dizer, aqui nós estamos particularmente... Mas eu vou voltar nesse que você diz, a máquina não pode parar. É a mesma coisa no hospital, eu não posso mandar o paciente para casa. Tá? Então, eu tenho que ter um grupo numa noite e outro grupo noutra noite, para ter continuidade. Porque quando eu falei bomba-relógio, você vê, o funcionário disse assim para mim, eu só durmo sábados. Existem os pontos fora da curva. Não tem nós condição. Temos que entender que a maioria das empresas, pelo menos as empresas grandes, elas têm uma medicina do trabalho. Sim. E é importante que esses médicos do trabalho estejam conscientes da questão do sono. Porque é ali que vai ser a primeira entrada desse paciente, como você falou, dessa bomba relógio, que vai entrar para se queixar, ou porque está hipertenso, ou porque aumentou muito de peso, ou porque está roncando, que é um problema do sono, enfim. E aí esse médico do trabalho, é por isso que essas ações
relacionadas ao sono, como a Semana do Sono e outras ações, elas são importantes, que é para conscientizar todo mundo. Mas nesse caso específico, que a gente está falando de trabalhadores em turno, que o médico do trabalho, que a equipe de saúde do trabalho esteja também engajada nessas questões do sono, para que esse trabalhador possa realmente ter uma qualidade de vida melhor. Então, que ele desempenhe o seu papel de acordo com a necessidade da empresa, mas que isso também não tenha prejuízo para a sua saúde. Ou seja, tem que dar atenção não só no momento que ele está na atividade. A orientação e os procedimentos têm que levar em consideração o momento em que ele não está na atividade, Sim. que é ali que ele tem que ser orientado e ele tem que se preparar para bem aproveitar e se recuperar para o próximo turno e para a próxima jornada. Algumas dicas práticas para quem está nessa função, né, que trabalha ali no período noturno. Eu mesma já trabalhei, já dei muito plantão, né, assim, à noite e tudo. Qual que é a recomendação para essas pessoas, né? Então, vai trabalhar à noite. Ter um pequeno bloco de sono, um cochilo, antes de ir para o trabalho. O que acontece? Para a gente gerar o sono, depende muito do acúmulo de cansaço ao longo do dia. Vai acumulando uma substância que a gente chama de adenosina, que vai dando a pressão do sono, né? Então, isso vai sendo acumulado ao longo do dia. O assunto ficou assim mais agudo. Nós vamos ter que dar uma paradinha. Então nós vamos uma pequena interrupção. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomando então o nosso programa, que hoje em dia está imperdível, não vai deixar ninguém dormir, essa que é a verdade. Nós estávamos falando da importância
de uma boa qualidade de sono, ou um bom perfil de sono. A doutora Renata estava comentando conosco justamente essas características, o quanto o sono ele é imprescindível dentro de uma vida saudável. Sim, dormir é essencial para a vida, né? Então, todo mundo dorme, ou ao menos deveria dormir, né? E para a gente pensar que um sono é bom, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter quantidade, qualidade e regularidade. Então, para um adulto, o ideal é que ele durma entre 7 e 9 horas de sono por noite. Menos do que isso está associado a risco, mais do que isso também está associado a risco ali para a saúde, né? E esse sono, ele deve ser ali ao longo da noite. Nosso sono, ele não é totalmente ininterrupto, não. A gente pode ter ali uns pequenos despertares, se ajeita na cama, às vezes levanta uma vez, vai no banheiro, volta, mas consegue voltar a dormir com facilidade. E não é aquele sono que é todo picadinho também à noite. Acorda ali 1, 2 vezes no máximo e já volta a dormir. Se tá mais do que isso, é sim um sinal de alerta, né? E quando a pessoa acorda no outro dia, ela tem que sentir que aquele sono ele foi revigorante, né? Que ele foi um sono reparador. Se ela tem acordado sentindo que não dormiu nada, ou ali brigando com o relógio, né? Colocando ali o soneca 1, 2, 3, 4 vezes até conseguir sair da cama, é sinal que ela tá ou privada de sono, tá dormindo menos do que ela tem necessidade, ou que esse sono ele não tem uma qualidade boa. Tá? Ele não está conseguindo exercer ali as funções que ele precisa ao longo da noite. Doutora Maria Júlia. Ou seja, o sono não é um acessório. O sono é uma atividade fundamental numa boa vida. Sim, com certeza. O sono é extremamente importante, porque é durante o sono em que há muitas situações orgânicas que só ocorrem durante a noite. Algumas liberações de hormônio, né? Por exemplo, eu poderia dar um exemplo aqui, a testosterona, que é o hormônio masculino. Ela é liberada no período noturno. Então, aquele homem que dorme mal, que tem uma má qualidade de sono, ele pode ter uma baixa de testosterona. Muitas vezes até está repondo testosterona, mas nunca consegue chegar num nível adequado. Por quê? Porque o sono é de má qualidade, então temos que investigar o sono. O sono é a melhor reposição, né? O sono é a melhor reposição que tem. Tem outros processos também que acontecem durante a noite, processo de memorização e aprendizado. É durante o sono REM, que é um sono que esse nome REM veio do inglês, que é movimento rápido dos olhos. Esse sono é um sono onde nosso cérebro está extremamente ativo, processando todas as informações do dia e fazendo conexões com aquilo que a gente já conhece. Então, é importante também dormir para fazer uma boa prova, para tirar boas notas, porque quem não dorme não aprende, não memoriza. Não sedimenta. Né? Não sedimenta, então o sono tem muitas... ele é um processo que dentro dele estão outros processos que são essenciais para a saúde, né? Então, durante o sono, a gente tem um descenso da nossa pressão arterial, da frequência cardíaca. Então, é um horário mesmo de relaxamento, de descanso, né? Então, a gente precisa desse momento para recuperar a energia. Se a gente tivesse que definir assim, a principal função do sono, seria a recuperação de energia. Essa é a principal função. Mas a gente sabe que tem muitas outras que são tão importantes quanto a recuperação da energia. Seria da nossa memória, da nossa imunidade, da nossa limpeza cerebral, que esse nosso sistema linfático, e isso é um estudo relativamente novo. No consultório, né, assim, na neuro, vem muitos pacientes com queixa de memória, lapsos de memória, com dificuldade de concentração, de desatenção. E uma das coisas que a gente sempre tem que investigar é como está o sono dessas pessoas. Porque todos esses sintomas, eles podem ser provocados por causa de um sono que não é de qualidade. Recuperador. Que não é reparador. Não reparador. Porque se não ocorre toda essa limpeza cerebral, né, uma faxina mesmo ali no cérebro, é como se o cérebro fosse ficando sujo. E o cérebro ali sujo, ele não vai funcionar direito. Ele não vai consolidar direito essa memória, ele vai dificultar ali os processos tanto de memorização quanto de atenção.
E acabam, às vezes, confundindo com um TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou às vezes a pessoa já achando que está evoluindo ali para um processo de demência, e quando a gente vai investigar mesmo, às vezes descobre, né, uma apneia grave, fazendo 70 apneias por hora, e aí começa a fazer esse tratamento, a pessoa vai recuperando ali aquela questão da atenção, da memória, a produtividade, né? Vai assim, nossa, eu voltei a ter vida, eu voltei a conseguir trabalhar e me concentrar. Luísa, Resultados, né? você fez um comentário muito importante. O sono é uma atividade pessoal, Sim, absolutamente individual, mas muito influenciada pelo ambiente. sim. Esse ambiente tem que contribuir com um bom sono. Tem que contribuir tanto fisicamente como socialmente, digamos assim, né? Ambientalmente, tá? Lugar de dormir é lugar de dormir. Esquece o resto, desligar toda a parafernália, nem ter parafernália por ali. Eu me lembro de uma paciente que eu fui visitar em casa e ela tinha fibromialgia. Fibromialgia é uma pessoa extremamente sensível, e se não dorme bem, é progressão geométrica. A sensibilidade vai lá em cima, tá? Bom, o ambiente era único, era uma coisa só. Ali o marido trabalhava à noite no computador, ficava a música ligada, não tinha como. Como é que você vai tratar uma pessoa assim? Teria que ter um local para dormir. E outra coisa, aí entra a parte física, né? Engenharia, arquitetos, não adianta pôr tanta luzinha, tanto LED que não apaga, que não sei mais o que. Isso não pode, né? Tem que, em primeiro lugar, uma ventilação. Não é ficar quarto gelado, é quarto ventilado, troca de ar. Porque ali estava abafado. Temperatura agradável. Temperatura Não, nem agradável. muito quente, nem muito frio. Isolamento Isso é acústico é bem importante. São aquelas regrinhas da higiene do sono. Essas são regrinhas que ajudam a dormir melhor. Por Ambiente exemplo, adequado. Isso que a Luísa falou. Não comer na cama, não ler na cama, não usar a cama para outras atividades que não seja dormir. Porque o cérebro, ele entra no automatismo, a hora que o paciente, ou a pessoa deita, o cérebro percebe que está na hora de dormir. Então, esse processo já está ali acontecendo. Agora, se a pessoa não tem uma rotina, né, e essa rotina ainda está atrapalhada por vários fatores, luz acesa, está no celular, come muito à noite, isso tudo vai te gerar um sono de má qualidade. Tem mais uma coisa nosso cérebro, ele segue as pistas ambientais ali para se regular, né? Então, ali, tá de noite, na hora de dormir, ele tá entendendo ali pelo ritmo de tudo que aconteceu no dia, e tá chegando a hora de dormir. Mas aí você vai e coloca a televisão, o celular na cara, luz, né? O quarto muito iluminado, luz branca. Que sinal que isso manda lá para o cérebro da pessoa? Que é dia. Que não é que é hora dela ficar alerta, que ela tem que acordar. São corpúsculos no olho. Até os cientistas que descobriram esse corpúsculo, eles ganharam um prêmio Nobel. Foram 3 cientistas, eu não me lembro se é 2017 ou 2016, não lembro o ano. Mas eles descobriram esses corpúsculos e eles mandam a informação lá para o cérebro. E que, é como sentinela do exército. Toca a corneta, tá apagando a luz, o sol tá indo embora, agora começou outro turno, por exemplo. Vamos falar mais uma coisa que as pessoas não pensam. A flora intestinal, todo mundo pensa que a flora intestinal é só para fazer digestão, para fazer defesa. Mas ela também faz faxina do intestino à noite. Então, tem as bactérias que trabalham na digestão, bactérias ou micro-organismos, e tem os que fazem faxina de células que sobraram, muco. É como se fosse assim, acabou a festa, agora nós vamos recolher tudo, limpar, né? E preparar para um novo turno. Novo dia. Bom, veja, eu acho que a nossa conversa até aqui, ela está ótima, no trabalho de realmente dar importância ao tema, da conscientização, mostrar para as pessoas que estão nos assistindo que muito do que elas acham que é um problema assim só dela, um problema esquisito, não, é um problema importante,
precisa de estudo, precisa de trabalho, precisa de acompanhamento, precisa de aconselhamento. E realmente o sono é básico, ele é essencial, ele não é acessório na vida de ninguém. Agora, existem, como já foi dito aqui pela Renata, que a partir da década de 70 esse assunto passou a ser tratado de uma forma cientificamente mais profunda. A doutora já nos deu a palestra e está confirmando aqui, com a Luísa foi feita essa palestra que está no YouTube à disposição de todos. Muito se fez de lá para cá e muito está se fazendo. E agora nós estamos aqui para divulgar um trabalho que chama a Semana do Sono. É um trabalho que já existe há algum tempo e que vocês fazem parte. Ou seja, além da pessoa precisar estar conscientizada de que o assunto é importante, que ela precisa dar atenção, ela precisa ser orientada nas formas onde que ela efetivamente pode buscar esse tipo de orientação e ajuda. Além, depois no final, nós vamos dar espaço a cada um de vocês comentar um pouco sobre o trabalho pessoal que vocês fazem, que fica à disposição das pessoas que as quiserem fazer contato e procurar para ter mais detalhes. Semana do Sono. Como funciona a Semana do Sono? Isso é um calendário nacional? Isso é um grupo de trabalho? Por favor, vamos informar o nosso público que isso existe, que isso é importante e como é que todo mundo pode se integrar a ele. Então, a Semana do Sono, ela ocorre em todo o Brasil, tá? A partir da Academia Brasileira do Sono, sempre no mês de março. Ela é coordenada ali junto com o Dia Mundial do Sono, que esse ano é ali no dia 13 de março. E aí, sempre nesta época, ocorre no Brasil todo a Semana do Sono. Esse ano ela ocorre de 13 a 19 de março, com ações em todo o Brasil. E aqui em Joinville nós estamos coordenando várias ações. Esse ano o foco é muito exatamente isso, da conscientização da população. De levar em uma linguagem leve, que a população entenda, então não é para ficar com mediquês demais. São importantes a gente esclarecer, às vezes, alguns termos, mas de levar a informação para a população de uma forma que ela entenda tanto a importância do sono, quanto para que ela se atente, às vezes, a sinais que estão passando despercebidos ou que não estão sendo valorizados, estão sendo colocados em outro balaio, mas que, na verdade, é por causa do sono que tudo está acontecendo. Então, chamar exatamente essa atenção e desmistificar também aí vários mitos, Todo dia na internet aparece alguma coisa nova. Então, realmente, para a gente poder trazer a informação como ela deve ser passada mesmo para a população. E isso, de forma concreta, vão ser encontros, seminários, vão ser palestras, vão ser... Que ações vocês têm? Esse ano nós organizamos algumas ações aqui em diferentes frentes, Então, a ação principal, que vai ser uma ação pública principal, tanto com orientações para a população em geral que estiver lá, quanto dentro de uma reunião que acontece já nas Vilas da Saúde. A gente vai fazer uma palestra na Vila da Saúde do Ulisses Guimarães, que vai ser no dia 19, de 8 às 9 da manhã, mas estaremos lá também, tanto antes quanto após a palestra, dando essas orientações, para a população, para tirar dúvida, tudo, ter esse contato assim mais próximo mesmo, com essas orientações sobre a importância do sono, Outra ação que nós teremos é um café com saúde no SESI, que é direcionado ali aos funcionários, aos gestores ali, uma reunião que eles já acontecem ali entre eles, e nós entramos dentro da Semana do Sono para levar essa informação, a importância, do sono para eles, e que também são disseminadores dessa informação dentro das empresas, Inclusive para poder fomentar, assim, as políticas para melhorar a vida tanto deles próprios quanto dos trabalhadores. Outra ação que nós estamos também durante a Semana do Sono é nos trabalhadores de turno e para os pacientes, o que pode ser feito ali naquele ambiente. Vai ter uma palestra no Hospital São José também, que vai ser no dia 16. 16. E também porque o hospital, às vezes, a gente pensa que não. Claro, ele tem suas limitações pela própria rotina de um hospital, mas o sono não é tão
tão pensado dentro do hospital, sabe? Mas A gente né? precisa conscientizar, né? Porque a Semana do Sono, Quem cuida ela também é tem uma que dormir. semana que a gente pode abranger várias frentes. Na verdade, assim, antes a gente tinha até uma certa liberdade para escolher nossas ações, mas a Associação Brasileira de Sono esse ano fez uma coisa bem interessante. Ela meio que uniformizou as ações, e principalmente para que a gente trabalhasse com ações públicas. E isso aí é um grande avanço, porque aí vai estar todo mundo falando a mesma linguagem Sim. e trabalhando com um público semelhante. Chegar onde as pessoas E estão, chegar né? às pessoas que realmente estão interessadas nesse assunto, né? Porque muitas pessoas já ouviram falar que existe medicina do sono, que sono é importante, mas existe também aqueles detalhes que são importantes para cada um. E aí, conhecendo uma equipe de saúde que trabalha com sono, fica muito mais fácil para trocar Interagindo, ideias, né? informações, interagir. Então, esse é o objetivo da Semana do Sono, é chamar atenção para o sono e também para os distúrbios do sono, porque muitas vezes tem pessoas que têm e nem sabem, né, que tem, né? E outra coisa, Puccini, é muito importante nessa semana, esse ano, que nós conseguimos, eu posso até dizer, parceria com o SESI, e parceria, isso também está sendo a nível de Santa Do Catarina, estado né? mesmo. Fiesc SESI e parceria com a prefeitura. Tanto que nós entramos nas vilas da saúde e estamos entrando no calendário deles. Então, a Semana do Sono vai ser um bloco, mas estamos disponíveis, inclusive com empresas também, que você vai falar, né? Sim. Para continuar durante o ano, porque às vezes tem mais. Estamos indo onde está o público. Sim. Essa cartilha, por exemplo, que foi, Foi do do ano ano passado. passado. Essa Vocês do ano passado. vai ser, E aí nós- vai haver uma outra cartilha esse Sim, ano. todo ano tem uma A cartilha, cartilha nova, digital, né? ela já está disponível, então procurando Semana do Sono, né, .com.br, já tem acesso à cartilha de forma digital de 2026, e durante as ações da Semana do Sono, a gente também vai estar com a cartilha física, né, distribuindo para a população e orientando. Esse ano nós vamos atuar em 4 frentes, né, complementando as ações da semana. Então tem orientação no hospital, né, que vai ser lá no Hospital São José, para os gestores ali, através do SESI, essa ação pública maior, que é para a população mesmo, né? Então, ali que vai ser na Vila da Saúde do Ulisses, em parceria com a prefeitura, e uma ação também dentro mesmo de uma empresa, que vai ser na empresa Granaço ali, para os funcionários, tá? Aqui na Rui Barbosa. Isso, que inclusive abordando esse tema da produtividade dos trabalhadores de turno, né? Na saúde do sono ali do trabalhador, que é tão importante. Então, esse ano nós estaremos levando a informação para a população nessas 4 frentes aqui em Joinville. Por exemplo, aqui em Joinville, Vilas da Saúde é uma característica em Joinville, que foi criado agora, né, nessa gestão. E tem várias vilas de saúde, são muito interessantes. Eles fazem trabalho, reúnem e o público vem lá, eles têm datas. Então, nós não estamos fazendo uma data à parte, nós estamos entrando no programa deles, entendeu? Nós Todos. tivemos uma boa Indo onde o receptividade povo na está. Secretaria de Saúde. Quando nós levamos essa proposta, a gente sentiu assim o quanto que os gestores ficaram interessados, né, na Semana do Sono e também para que a gente mantenha essas ações durante o ano, conforme a Luísa E já só explicou. recebemos essas cartilhas quando nós cadastramos as ações. Então, por isso que a gente correu, porque a gente comprova, cadastra o que vai ser feito, quem vai. Daí a Sono libera para nós. Nós vamos agora precisar fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos ao tema. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Vocês já notaram que se a gente não tiver limitação de tempo, nós ficamos aqui falando. Realmente não vai dar sono em ninguém, né? Mas o objetivo é que a gente tenha uma boa qualidade de sono. E me chama a atenção, a essa altura do programa, que nós já conversamos sobre 2 blocos e basicamente nós só falamos de comportamentos. Nós quase não falamos de medicamentos. Porque realmente o melhor medicamento é o comportamento adequado e a importância que a gente dá ao próprio tema. Então eu gostaria agora que cada uma das pessoas presentes falasse um pouco do que ela pode oferecer ao cidadão em termos da sua especialidade prática profissional, aliada a tudo que tem de genérico, nós já conversamos, para que aquelas pessoas que necessitarem, por exemplo, uma melhor qualidade de sono no seu ambiente, um travesseiro diferente, um colchão diferente, um comportamento diferente, a Luísa pode orientar, a Luísa vai nos falar sobre isso. Você é neura também, então você vai ter, vai mostrar para o pessoal que nos assiste, que características que elas podem ter, que deveriam procurar o seu trabalho, assim como a doutora Maria Júlia. Ok? Vamos começar com quem? Com a mesma ordem, Luísa? Pode ser. Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico é sempre médico. Tá? Existe uma equipe multiprofissional e o diagnóstico ele é médico, sem sombra de dúvida. Os demais profissionais, e são vários, entram conforme a individualidade de cada paciente e cada caso, naquilo que o paciente precise mais ou menos. No meu caso específico, como eu falei no início, eu falei em assistência integral, que é uma das características da enfermagem, que ela vê o paciente como um todo, e eu gosto de ver ele, nesse caso, no ambiente dele, porque tem muita coisa que não chega para elas no consultório, tá? E
Não é que eu não sou vendedora de travesseiro nem vendedora de colchão. Eu vou ver as adaptações e recomendar o que é o melhor para aquela questão. Existem, por exemplo, às vezes eu preciso elevar a cabeceira, eu preciso ver travesseiros acessórios para essa pessoa. Então, eu vou vendo o que tem em casa, como é que a gente pode adaptar, e eu olho o ambiente, e eu também faço todo um levantamento do paciente para saber, por exemplo, daí de repente eu descubro, mas por que que não tá, ele me omitiu alguma coisa? Aí de repente eu chego lá, mas eu sempre tenho rinite, ou por exemplo, eu chego lá, não, eu pego todos os medicamentos junto, eu de noite gosto de tomar uma taça de vinho, tomo tudo junto. Não vai chegar isso para ela, entendeu? Para elas que estão representando os médicos. Eu digo, opa, porque é o que a gente faz, por exemplo, vamos pegar um exemplo no hospital. No hospital, como é que uma enfermeira assistencial trabalha? Ela pega o caso do paciente, o que o médico prescreveu, diagnóstico e tudo mais, e ela vai e ela observa o paciente o tempo todo e faz a distribuição, tá? E a gente não pode, multiprofissional, trabalhar isolado. A gente tem que trabalhar integrado para o bem do paciente, né? Porque senão, não. E Luísa, como é que um paciente pode fazer contato com você particularmente? Quando ele quiser. Mas Brincando. Nós vamos deixar aqui um telefone ou Posso deixar, sem problema. para que esse acesso seja possível, né? Uhum. Depois vamos registrar isso. Eu deixo meu cartão depois contigo. Tá? Ok, agradecemos isso. E a doutora Renata Hagemann, você trabalha, você tem clínica, você tem consultório? Eu atendo no consultório dentro do Instituto Atenas, aqui em Joinville, e atendo também em consultas online. Eu sou neurologista geral, né? Então eu atendo tanto pacientes com queixa de memória, TDAH, enxaqueca, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado muito ao tratamento ali dos pacientes com alguma queixa relacionada ao sono. E dentro da própria neuro eu comecei a identificar muito essa necessidade, tá? Então a pessoa que quer tratar uma dor de cabeça, mas não está dormindo bem, isso pode ser um gatilho, que está com queixa de memória, com queixa de atenção, isso tudo está muito relacionado. Então, eu me especializei nos últimos anos, principalmente no tratamento da insônia, tá? Da insônia crônica. Eu fiz uma formação também em terapia cognitivo-comportamental para insônia. Como a gente comentou, sono tem muito a ver com comportamento. E quando a gente pensa na insônia como uma doença crônica, não é numa consulta única que essa pessoa vai resolver o problema de sono dela. É o que a Luísa reforçou. É um processo. A gente precisa ali de ir fazendo visita, tem que ter contato, ajustes próximos, acompanhamento, ajustando o comportamento, identificando ali o que cada pessoa precisa de ajustar mais, né? Tem pessoas que são aquele super hiperalerta, deitou, liga o estado de alerta, né? Como se tivesse um alarme de incêndio muito sensível, né? Qualquer fumacinha ele já dispara, né? E aí a pessoa fica muito alerta. Outras pessoas são em estado assim, de estresse, de estilo de vida que está todo bagunçado, e aí isso acaba refletindo na qualidade do sono. Então, assim, de acordo com cada pessoa, vai ter um plano de tratamento diferente, mas que a gente sabe que é um processo, né? E muito focado nessa questão do comportamento. Afastando também a presença de, às vezes, outros distúrbios, que às vezes nem tudo é insônia. Às vezes a pessoa acha que tem insônia porque ela está ali a madrugada inteira acordando, fragmentando o sono, e às vezes ela está com uma apneia, porque ela está fragmentando uma apneia do sono. Ou às vezes ela deita, não consegue dormir, mas ela é vespertina e está querendo dormir 8 horas da noite. Né? Então, assim, a gente vai identificando o que cada um ali precisa para conduzir esse tratamento da melhor forma. E muitas vezes não precisa de remédio. E às vezes, quando usa, a gente consegue tirar. Ajustando todas essas questões do comportamento, do pensamento, que é o cognitivo,
Porque tem muita crença disfuncional que acaba perpetuando muito essa insônia e corrigindo, às vezes, questões do estilo de vida, de organização mesmo. Às vezes a pessoa não consegue organizar a agenda dela, quer colocar o mundo, né, em 24 horas, e isso acaba atrapalhando muito também, refletindo, né, nesse sono. Depois nós vamos deixar também o endereço do Instituto Atenas, então, Isso. na matéria. Eu deixo o contato. A doutora Maria Júlia Krains. Então, você também tem clínica? Sim, eu tenho uma clínica, chama Sleep for Life, né? O nome é sugestivo, porque eu acho que sono é vida, né? E sono é para viver. Então, para as pessoas dormirem bem, para viver melhor. E na minha clínica eu atendo todos os distúrbios do sono, mas como eu sou de formação pneumologista, o meu enfoque, na maioria das vezes, são pacientes que me procuram com problemas respiratórios do sono. Que seria, assim, resumindo, ronco e apneia. Mas também temos casos de insônia e outras doenças do sono, né? Porque doenças do sono tem outras também. É que a gente não fala muito nas outras, porque a prevalência de ronco e apneia, que é a apneia obstrutiva do sono e a insônia, são as mais prevalentes na comunidade. Então, a gente foca mais nessas duas, mas a gente atende uma gama muito grande de pacientes com distúrbios do sono. Então, na clínica também fazemos exames de polissonografia para diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, actigrafia também, que é um exame interessante para insônia e também para identificação de cronotipos. Enfim, é uma clínica que tenta, né, atender a maioria dos problemas de sono. E quando possível, também estou sempre à disposição para palestras, para orientações. E, enfim, o que eu acho bonito, né, eu queria deixar aqui também meu agradecimento aos outros profissionais do sono que não estão aqui, né, representados, mas os fisioterapeutas do sono, né, os enfermeiros do sono, a Luísa está representando, mas tem os técnicos também que trabalham com a gente, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos. Então, o sono, ele é bacana porque ele consegue congregar vários especialistas. Então, isso é muito legal. E quando esses especialistas conversam entre si, fica né, mais legal nesse ainda. tratamento interdisciplinar, quem ganha é o paciente. Eu Com certeza queria- os resultados são Eu queria muito lembrar só melhores. mais uma coisa Rapidamente, importante, vai Luísa, ficar também. para o próximo programa. Importante no sono é a engenharia de tráfego. Acredito, sem dúvida nenhuma. Depois nós vamos até pro comentar fora do próximo. programa. Vai para o próximo. Para a próxima. Nós estamos indo para o Finalmente. finalmente do programa. Queremos agradecer muito a presença das profissionais que aqui nos deram essa aula, e alertar a todos, até por uma experiência pessoal que eu tive, que toda vez que vocês tiverem um problema qualquer, procure uma dessas profissionais e comece a analisar o seu problema pela sua qualidade de sono, porque provavelmente ele não é efeito, ele pode estar sendo causa de muitos problemas que você vai demorar muito tempo para chegar até lá. Começa por ele, que eu acho que é um bom início de caminho. Às vezes encurta o caminho. E às vezes encurta o caminho. Então, queremos também agradecer os nossos patrocinadores, nossos apoiadores, sem o que o programa não existiria. E, Luísa, eu sei que nós temos muito mais o que falar. Eu só queria falar do programa que nós vamos passar para você assim que tiver oficializado o programa da Semana do Sono. E, por favor, o quanto antes, porque daí a gente coloca no próprio programa. Uhum. Até o próximo, então. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação.
Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização.